A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu me chamo Johnny de Souza e você está no Sob a Palavra, e desta vez nós iremos falar sobre o Evangelho. E eu acho interessante a gente falar sobre o Evangelho porque muita gente fala a palavra Evangelho, muitas denominações, várias igrejas, até pessoas que são fora da igreja falam sobre isso, sobre o Evangelho. Muita gente diz, não, é uma boa notícia. Só que o que a gente vê sendo pregado por aí nem sempre é o Evangelho. A gente vê a teologia da prosperidade muito forte sendo pregada. Agora tem um pessoal aí que chama de coach, e que a gente vê que está longe de ser o Evangelho. E eu acho interessante a definição que Mark Deven e Jonathan Lema apresenta sobre o Evangelho. Não uma definição, mas como um resumo, para que a gente possa então entender de forma abreviada, lógico, o que é o Evangelho. E eles apresentam o Evangelho em 4 pontos básicos. O Evangelho é Deus, homem, Cristo, resposta. Mais uma vez, o Evangelho é Deus, homem, Cristo, resposta. Deus por quê? O Evangelho tem sua origem em Deus, começa em Deus, como diz John Piper. Deus, ele é o autor do Evangelho. O Evangelho começa em Deus, e na apresentação do Evangelho nós apresentamos os atributos de Deus, apresentamos a natureza, o ser de Deus. Tem sua origem em Deus. Deus, homem. Deus criou o homem bom. O livro de Gênesis diz que foi perfeita a criação, que viu Deus que era muito bom. Todavia, o homem pecou, o homem caiu. A gente vê que a humanidade ela cai em Adão, e a partir de então toda a descendência de Adão, ou seja, todos nós, estamos contaminados com o pecado original, com uma natureza inclinada ao pecado, ao ponto de nós pecarmos, de sermos pecadores, não porque pecamos, mas pelo contrário. Pecamos porque somos pecadores, por causa da nossa natureza corrompida, que nos direciona, nos impulsiona ao pecado. Então, olha bem, Deus, Criador perfeito e justo, o homem pecou, e Adão pecou, e toda a descendência está contaminada pelo pecado. Deus, homem, Cristo. O próprio Deus olha para a dificuldade do homem, ele sabe que nós não podemos resolver isso. O próprio Deus assume a natureza humana, ele toma sobre si uma natureza que ele não tinha, ele toma para si uma natureza humana, ele encarna, ele se torna perfeito homem, perfeito Deus. Ele vem a essa terra, vive uma vida perfeita e justa e morre numa cruz, uma morte substitutiva, uma morte no meu e no seu lugar, uma morte com o propósito de vencer o pecado, de nos libertarmos do pecado e de conquistar a salvação para a gente. Uma morte suficiente para redimir o seu povo. Deus, homem, Cristo, resposta. Todavia, ao homem, ao ser humano, ele deve responder com fé e arrependimento. E fé e arrependimento são dois lados da mesma moeda. É impossível me arrepender sem ter fé, uma fé salvífica, lógico, é impossível ter essa fé salvífica sem me arrepender dos meus pecados. Então, de uma forma bem resumida, o Evangelho tem esses 4 pilares, esses 4 pontos. Deus, homem, Cristo, resposta. E qualquer exposição do Evangelho, ou que se diz ser do Evangelho, que não tem esses pilares, que não fala de Deus, que não fala dos seus atributos, que não fala que o Evangelho tem sua origem em Deus, que não fala da humanidade, que não fala da queda, do pecado original, que não fala da depravação do homem, que não fala de Cristo, da sua morte substitutiva, da sua suficiência, e que não fala da responsabilidade do homem, que ele tem que responder com fé e arrependimento, não é uma exposição do Evangelho. Que Deus em Cristo abençoe os meus irmãos e que nós possamos nos dedicar a conhecer ainda mais esse glorioso Evangelho. Amém.